Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel e esse aqui é o meu canal, Fala Michel, Michel com 2 L's, tá? O assunto hoje é um assunto polêmico. Eu nem quero chamar de delicado, eu vou chamar de polêmico mesmo. Menor idade penal. Há uns meses atrás aconteceu uma votação para ver se ela ia ser diminuída ou não, não sei. A redução não acho que é o problema, sinceramente não. É porque no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura muito interessante de lidar bastante com o problema e não cuidar da causa. Sendo bem franco, bem prático e bem direto, eu acho que não deveria existir menoridade penal. Não mesmo. Nem com 16, nem com 14, nem com 12, nem com 9, com nada. Não deveria existir menoridade penal. Tinha que ir para júri desde o nascimento até a sua idade mais alta. 100 anos o cara viveu. Porra. O tempo que ele tiver na Terra, ele é responsável pelos atos dele. E aí você me pergunta, mas pô, uma criança não é responsável pelos atos. Então não falaríamos de menor idade penal, e sim criaríamos alguma nomenclatura para isso, e vamos chamar de idade em que o pai e a mãe ainda têm a responsabilidade, ou o tutor, sobre essa criança, chamaríamos assim. Um dado importante, 1% dos crimes cometidos no Brasil são cometidos por menores de idade. Desse 1%, que os menores de idade estão diretamente envolvidos, 87% são crimes cometidos por adultos maiores de idade, não chamaria nem de adulto, vamos chamar de maiores de idade, e que culpam os menores a se prevalecerem da lei. Então é um dado muito pequeno, é um número muito pequeno, mas qual que é a ideia de se falar sobre isso? É que o político ama gerar polêmica, e no meu assunto de política, na minha opinião sobre política, eu vou até falar bastante sobre isso. O negócio é causar, é chamar atenção, mas não é esse o problema, não é o crime cometido por menores nessa fatia minúscula, pequenininha, que está fazendo com que o Brasil se torne um país violento. Não é. Quando a gente fala de causa e consequência, eu penso que se eu sou pai, eu tenho 2 filhos, tá? Meu filho hoje tem 9 anos, a minha filha tem 6 anos. Qualquer coisa que os meus filhos façam é reflexo da educação que eu dei. Tudo é produto do meio, tudo é fruto do meio. Aí você pega uma criança que foi mal amada, mal nutrida, maltratada, mal criada, mal orientada, mal alimentada. O que ela vai ser quando crescer? Mal. Pronto. É muito fácil a gente julgar os fins sem conhecer os meios. A gente vive numa sociedade em que cerca a gente de algumas coisas que são barreiras para que você consiga ter um crescimento. Porra, quem é rico cada dia fica mais rico. Quem é pobre cada dia está mais pobre. Então a desigualdade social e essa discrepância que há nas classes econômicas do Brasil forma muito marginal. Mas Michel, o guri de 14 anos pega uma arma e ele não tem dó de ninguém. Realmente não. Mas ele não tem dó nem consciência. Não, tem consciência sim, ele sabe o que está fazendo. Quem ensinou para ele o que ele está fazendo? O mundo? Porque a educação do pai e da mãe não foi. Com certeza um pai e uma mãe em sã consciência e diante do senso básico do amor não vai falar para um filho, saia e vá matar. Não. Ou essa mãe e esse pai deu muita liberdade para essa criança descobrir as coisas ruins na rua, ou eu orientou mal lá dentro de casa. Então acho que quando uma criança, aí vamos determinar uma idade, vai lá, 16 anos, 14, vamos lá, 14 anos. 14 anos, até os 14 anos, qualquer coisa que a criança fizer, vai preso o pai, vai preso a mãe, ou vai preso o tutor ou responsável por ela. E a criança vai ser encaminhada para uma instituição que também não pode ser como instituição casa. A instituição ela é tudo, menos casa. Como já diria Inquérito, numa música maravilhosa, em que ele junto com o Emicida fala sobre exatamente essa estrutura e essa base do crescimento da criança até a desenvoltura dela diante da sociedade. Então, eu penso que se fôssemos tratar a ferro e fogo
a consequência sem se preocupar com a causa, mata os aidéticos. Não tem cura pra AIDS, porra. Não é? Ah, o cara descobriu que tá com câncer, mata. E aí, como é que faz? Não, mas aí a gente não tá falando, a gente tá falando de patologia, de doença. O crime é uma doença. É uma doença muito mais contagiosa, é uma doença social. O crime é uma doença social. O cara não mata por prazer, e quando ele mata por prazer, ele é um sociopata. Ele é um psicopata, ele é um maluco. Esse aí precisa de medicamentos, na realidade. Quando ele mata para ter benefício, isso é um crime social. Ele mata para roubar, ele mata para se prevalecer de uma situação. Ele mata por vingança, porque aquela pessoa tentou atrapalhar ele em um negócio que ele estava fazendo. Então isso para mim é considerado uma doença, e é uma doença séria. Então a gente não tem que se preocupar com a menor idade penal, a gente tem que se preocupar com a base das nossas crianças, mas é um assunto muito delicado. Por quê? Para me preocupar com a base, eu tenho que investir em educação, em infraestrutura. E para investir em infraestrutura, eu não vou gozar desse benefício na minha geração. Porra, eu tenho 36 anos. Se eu viver 100 anos, eu não vou conseguir gozar de um benefício que está sendo iniciado hoje. Cuidar de educação da criança, cuidar de um carinho, cobrar, ter visitas sociais na casa das crianças. Mas não é censo, não, IBGE. Quantos banheiros você tem em casa? Quantos quartos você tem em casa? Não. Você tem filhos? Você os educa? Eles têm escola? Têm acompanhamento psicológico? Eles brincam? Eles trabalharam cedo? Eles trabalham ou vão trabalhar para manter você e seu marido? É um acompanhamento social e isso a gente não vai conseguir mudar numa geração. Mas o que é mais fácil agora? Pune! Pune! Pega a criança e pune. Pronto! Porra, é uma criança, cara. A gente está estragando uma criança. É uma criança que não tem conhecimento ainda do que está fazendo porque não foi orientada, ela não foi cuidada lá atrás. Por que a gente está querendo fazer com que as crianças paguem como adultos? Porque os adultos estão pagando de criança. Os adultos não estão preocupados com a base. Quem são esses adultos? Os políticos. Aí eu pergunto, porra, se uma criança tem que ser punida e eu estou afirmando, porque isso aí não há de vocês quem me conteste, elas não conhecem a consequência do que elas estão fazendo. Uma criança, quando ela pega uma arma, que ela tem 14, 15 anos, ela dá de pagar de gatão, de eu sou matador, aquilo ali é vaidade pura. Ela não está pensando que lá quando ela tiver adulta isso aí vai gerar um reflexo muito ruim. Não, não está. Não adianta dizer. Eu com 36 anos sou inconsequente para muita coisa. Imagina uma criança de 14 anos, pô, que consequência uma porra de uma criança nessa idade conhece? Nenhuma. Então, se a gente pega uma criança dessa e simplesmente pune ela, não está acabando o problema, está acabando o indivíduo. O problema em si ele vai perpetuar por gerações. Então eu não consigo hoje mudar uma geração na minha fatia de vida, mas alguma coisa tem que ser plantada. A gente tem que começar a se preocupar que essas crianças que elas estão na marginalidade, na criminalidade, lá atrás, elas foram mal criadas, elas foram maltratadas. E eu estou fazendo esse vídeo hoje com muito orgulho, com muito prazer, com meus 2 filhos aqui me vendo. Esse vídeo aqui está sendo feito com meu filho e minha filha vendo eu gravar esse vídeo. Tá aqui, ó. É assim que tem que ser. Você tem que educar seus filhos, cuidar da base familiar, senão vão se tornar marginais. É isso. Esse aqui é o meu canal, #FalaMichel, Michel com 2 L's. Eu conto muito com o seu compartilhamento, com sua ideia e com a difusão de coisas boas. Vamos falar coisa boa, pessoal. Vamos difundir ideias boas. A gente precisa manter nossa espécie íntegra. Tá certo? E mais uma vez, vamos abrir a mente antes de abrir a boca. Tá legal? Obrigado, pessoal. Valeu.